No vídeo de hoje iremos falar sobre a pensão por morte. Os segurados do INSS acabam não pensando muito na pensão por morte, até porque se trata de um benefício pago após o falecimento ou morte presumida. No entanto, a pensão por morte é paga aos dependentes do falecido. Por isso é importante saber os requisitos, regras dessa pensão por morte, especialmente após a reforma da Previdência de 2019. Vamos iniciar falando o que é a pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário do INSS destinado aos dependentes do segurado falecido ou que teve a sua morte presumida declarada pela Justiça, quando o desaparecimento ocorreu há mais de 6 meses. Quem tem direito à pensão por morte e quem são os dependentes do segurado falecido? Tem direito à pensão por morte os dependentes do falecido ou quem dependia financeiramente dele quando ainda estava vivo. A legislação previdenciária prevê quem são os dependentes, divididos em 3 classes, por ordem prioritária. A primeira classe são os cônjuges companheiros e os filhos ou equiparados a filhos. Aqui é importante destacar que quem convivia em união estável, os companheiros, tem direito da mesma forma que os casados. No entanto, a união estável precisa ser comprovada, ou seja, que de fato o dependente e o falecido conviviam como se casados fossem. Essa comprovação pode ser por foto, testemunhas e prova documental, como por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, extrato bancário em conta conjunta, comprovante de residência de água e luz, entre outros. Em relação ao filho ou equiparado ao filho, ele não pode ser emancipado e tem que ter menos de 21 anos de idade. Agora, se esse filho tiver deficiência mental, intelectual, terá direito ao benefício independentemente da idade. Por se tratar de dependentes de primeira classe, os companheiros, os cônjuges e os filhos não precisam comprovar a dependência econômica, já que ela é presumida. Já as demais classes, que falaremos agora, precisam comprovar a dependência econômica. A segunda classe são os pais do falecido, e esses sim precisam comprovar que dependiam financeiramente do filho enquanto ele estava vivo. A terceira classe, por fim, são os irmãos do segurado falecido, menores de 21 anos e não emancipados. Se o irmão for inválido ou tiver deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, terá direito ao benefício independentemente da idade. Como dito anteriormente, os dependentes seguem uma ordem de preferência, ou seja, se tiver dependente de primeira classe, os de segunda e terceira classe não irão receber o benefício, e assim por diante. Agora vamos falar sobre os requisitos do benefício de pensão por morte. Basicamente, são 3 requisitos para receber a pensão por morte do INSS. O primeiro é o óbito ou a morte declarada pela Justiça, e a comprovação se dá pelo atestado de óbito ou pela declaração emitida pela Justiça da morte presumida. O segundo requisito é comprovar a condição de segurado do INSS. Então, se o falecido estava trabalhando, se estava recebendo algum benefício, alguma aposentadoria, se estava pagando o INSS ou ainda se estava no período de graça. A qualidade ou condição de segurado também pode ser comprovada, por exemplo, nos casos em que o falecido não estava trabalhando, nem pagando o INSS e nem estava recebendo um benefício. No entanto, tinha direito a um benefício ou aposentadoria antes de falecer. E o terceiro requisito, por fim, é comprovar a condição de dependente do falecido. Então, cônjuge, companheiro, filhos ou equiparados, pais ou irmãos do falecido. E qual é o prazo para requerer a pensão por morte no INSS? Não há um prazo para você requerer o benefício previdenciário junto ao INSS. O seu direito não decai, então você pode solicitar a qualquer momento. Acontece que o benefício vai ser pago no momento em que você deu entrada no benefício junto ao INSS, caso você não solicite nos seguintes prazos. Os filhos ou equiparados menores de 16 anos de idade precisam requerer em até 180
após o óbito para receber a pensão por morte a partir do óbito. Os demais dependentes precisam requerer o benefício em até 90 dias após o óbito para receber desde a data do óbito. Se requerido após esses prazos, você receberá a partir da data de entrada do requerimento, ou seja, a partir do momento que você fez o pedido junto ao INSS. Mas atenção, o direito não decai, então você pode requerer a qualquer momento. E quanto tempo dura o pagamento da pensão por morte? A duração varia de cada caso e de quando aconteceu o óbito. Vamos falar do prazo atual, dos óbitos ocorridos em 2023. Se o falecido tinha menos de 18 contribuições junto ao INSS, ou se era casado, convivia com união estável, e menos de 2 anos até a data do óbito, os dependentes irão receber por apenas 4 meses. Se o casamento ou união estável tinha mais de 2 anos até a data do óbito do falecido, ou se o falecido tinha mais de 18 contribuições junto ao INSS, os prazos serão assim. Dependentes com menos de 22 anos receberão por 3 anos a pensão por morte. Já os dependentes que têm entre 22 e 27 anos receberão por 6 anos. Dependentes entre 28 e 30 anos receberão por 10 anos a pensão por morte. Dependentes entre 31 anos e 41 anos de idade receberão por 15 anos a pensão. Já os dependentes entre 42 e 44 anos de idade receberão por 20 anos. Já os dependentes com 45 anos ou mais receberão de forma vitalícia. Para o cônjuge ou companheiro inválido ou deficiente, o benefício será pago enquanto durar essa condição. Para os filhos ou equiparados a filhos, ou aos irmãos do falecido, o benefício será pago até os 21 anos de idade, ou, se estes forem deficientes ou inválidos, o benefício será pago enquanto durar a invalidez ou a deficiência. Para os pais, o pagamento é vitalício. Por fim, vamos falar sobre o valor do benefício de pensão por morte em 2023. Com a reforma da Previdência de 2019, o valor da pensão por morte mudou. Os falecidos que recebiam aposentadoria, o cálculo da pensão por morte ainda é em relação ao valor da aposentadoria, mas os dependentes poderão não receber o valor integral. Atualmente, o valor da pensão por morte é de 50% mais 10% para cada dependente, no máximo de 100%. Se o falecido não era aposentado, então o cálculo será sobre o valor de uma aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito. Será apurado o valor do benefício por incapacidade permanente e desse valor os dependentes receberão 50% mais 10% por cada dependente até atingir o máximo de 100%. Se o falecido tinha apenas um dependente, então esse receberá 60%. Se tinha dois, receberá 70%. E assim adiante até atingir 100%. Se você tem direito à pensão por morte ou se você requereu, mas foi indeferida, negado o benefício, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.